O nosso projeto Cadeia para Maus Tratos, ele foi idealizado pelo delegado Bruno Lima, que é um delegado de Polícia Civil, em 2019, e ele estava buscando justamente pessoas no mesmo sentido, porque todas as denúncias de maus tratos, elas caem na Polícia Civil. E ele foi formar um exército, que é o Cadeia para Maus Tratos. Eu sou o representante aqui em Palhoça, o embaixador aqui Uhum. do projeto, e aqui em Santa Catarina, o delegado Egídio é o nosso representante, o nosso embaixador. E ele formou esse grupo de pessoas, né, para quê? Em 2019 foi aprovado o PL 1095 e foi sancionado em 2020 pelo presidente Bolsonaro. O PL 1095 ele mudou toda a legislação em favor da proteção animal. Antes nós tínhamos uma reclusão que poderia ir de 3 meses a 1 ano e só. O Uhum. PL 1095 ele fez com que você fique realmente preso de 2 a 5 anos. É um crime inafiançável, o Uhum. maus tratos e o abandono dos animais. E ele ganhou o nome Lei Sanção. Sabe por que Uhum. ganhou esse nome? Olá, você que nos acompanha. Estamos iniciando mais um Pod Talk com o nosso quadro Poder em Pauta. Estamos aqui agora com o candidato a vereador pela Palhoça, Paulo Rivas. Prazer te receber aqui, né? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por ter recebido nosso convite e aceitado vir expor, né, um pouquinho das suas ideias, aquilo que você realmente acredita, aquilo que você quer defender dentro da Palhoça. Seja bem-vindo. Renata, eu que agradeço. Como eu falei antes, você está dando oportunidade para pessoas como a gente, pessoas simples, digamos assim, Uhum. que não estão eleitos, para que a Uhum. gente possa aparecer um pouco mais e possa realmente ser visto pelas pessoas. O Uhum. conteúdo, o que a gente pretende fazer e o que nós somos realmente. Obrigado, mais uma Eu vez. que agradeço, né? Vou falar só aqui para aqueles que estão nos ouvindo, essa ideia realmente surgiu para a gente poder dar voz, né, para todos os candidatos a vereador, prefeito, vice-prefeito da Grande Florianópolis, né? A gente que hoje tem a oportunidade de ter um meio de comunicação nas mãos, não dá para você fechar e deixar que só alguns tenham esse acesso. Então, foi isso que nos motivou. A gente quer levar informação para o cidadão. Então, nós estamos recebendo aqui candidatos de Florianópolis, de São José e de Palhoça. Então, nós vamos ter as playlists, né, separadas ali por município. Então, se você quiser saber mais sobre o seu município e todos os candidatos que nós entrevistamos aqui, é só aí dentro do nosso canal do YouTube procurar ali na nossa lista que você vai ver todos lá. Então, esse trabalho de informação, Paulo, ele veio realmente para poder mostrar para as pessoas que existem outras opções do que as que já estão lá. Sim, E dentre tantas, né, que surgem no período eleitoral, a gente sabe que são muitos candidatos mesmo, né? Mas que a população ela consiga ter mais informação nas mãos para tomar a sua decisão consciente e não escolher o candidato 5 minutos antes de votar porque achou um papelzinho e jogado no acontece muito chão, né? isso, né? Acontece muito isso. Acontece, infelizmente. Então isso vem para os indecisos. E aí eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Paulo Ribas, né? Até antes da política, quem é o Paulo? Bom, vamos começar pelo nascimento, né? Uhum. Desde a época desde no caso do momento do meu nascimento já foi difícil, porque a minha mãe teve complicação no parto e fui tirado com forceps, aquele ferro, Uhum. né, que é introduzido na cabeça da criança ali, e ele é removido no caso. Até eu tenho uma deformidade na cabeça, não afetou o cérebro, eu acho, né? O médico me deu atestado de sanidade, então eu acho que não afetou. Eu morei até os 4 anos no Paraná, sou Uhum. paranaense de nascimento. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul, morei até os 12 e depois eu vim para Santa Catarina. E por que de toda essa volta? O meu pai sempre Uhum. trabalhou em barragens. Uhum. Meu pai ajudou a construir a Itaipu Nacional. Então a gente acompanhava ele, tipo cigano. Tinha Uhum. uma barragem e a gente tinha que acompanhar. E a última que a gente acompanhou ele foi em Itá, em 1996, desculpa, em 86. E lá ele teve um derrame cerebral, né? Então, eu com 14 anos, sou filho único, né? Minha família sempre teve poucos recursos, mas eu sempre tive o necessário para me manter dentro do meu caráter, né? Dentro da educação que eles me deram e sempre Uhum. seguindo a linha reta. Eu tive que assumir basicamente a minha família. Comecei a trabalhar aos 14 anos e eu me achava o máximo, né? Por quê? Eu ia para a escola de manhã, Uhum. aí eu chegava ao meio-dia, trabalhava no restaurante e eu recebia por isso. Então eu ia para a escola, eu adorava comer a merenda, né? Claro, repetia 2, 3 vezes. Mas de vez em quando eu comprava um cachorro-quente, então eu exibia o cachorro-quente para os outros, porque eu tinha o dinheiro. Mas isso foi bom porque me moldou desde pequeno, me fez Uhum. entender o valor do trabalho, o valor do dinheiro e que aquilo é bom se você fizer de forma correta. Nesse restaurante que eu trabalhava era justamente, ele recebia os empregados dessa usina hidrelétrica, né, onde meu pai Uhum. trabalhou.
Então, ele tinha muitos amigos do meu pai que me incentivavam para me continuar, achavam muito bom aquilo de eu estar trabalhando desde os 14 anos. E o dono do restaurante era um cara incentivador. Ele me dizia: Paulo, acabou aqui o serviço, 1h30, 2 horas, você come e vai estudar. Uhum. Então, eu chegava uma ou outra pessoa ali para tomar uma cerveja, alguma coisa, mas nunca me atrapalhava. Uhum. Eu ia para casa à noite, descansava e seguia assim por essa rotina. Aos 15 anos ali, eu recebi uma proposta para participar de uns jogos escolares na cidade de Concórdia, no Oeste, e eu fui para Uhum. lá. Eu fiquei em segundo lugar e a equipe de Concórdia me convidou para no próximo ano ir morar lá com eles e treinar, receber por isso, né? E fazer o esporte. Eu permaneci até os 17 anos mais ou menos como atleta. Uhum. Tive alguns títulos, inclusive Qual estadual. esporte? Eu fiz atletismo. Atletismo. Fiz os 100 metros com barreira, fiz o 400, depois eu cheguei a fazer o decathlon, que são as 10 provas, né? Uhum. Cheguei a ser campeão estadual. Só que o esporte, ele é muito bom, mas assim, chega um ponto, quando você não tem um patrocínio, que você tem que decidir. Sim. Ou faz o esporte por amor e recebe pouco, ou Uhum. você dá seguimento à sua vida e busca uma carreira. E eu Sim. estava quase na época de me alistar para o exército, né? E isso aconteceu. O meu pai já não estava mais com a gente por uma questão de problemas ali de convivência, então ele estava morando com o meu tio. E eu fiquei com a minha mãe, decidi ficar com ela Uhum. para apoiar. Quando chegou a época de eu me alistar, tu sabe que quando a pessoa vai se alistar no exército, ela não consegue permanecer no emprego, porque senão o empregador tem que Sim. pagar. Sim. E nós estávamos passando uma situação muito difícil. A minha mãe conseguiu um emprego aqui em Florianópolis, veio trabalhar de empregada doméstica e eu fiquei lá, em Concórdia, Uhum. com pouca coisa, morando na casa de amigos de favores que eram músicos e que também vinham para Florianópolis para fazer a temporada Uhum. e me deixaram morar na casa deles porque eles tinham filhos de menor. Sim. E eu fiquei como tutor deles. Só que eu também tinha Eras 17, menor. não tinha 18 ainda. Uhum. Mas por coincidência, naquela semana, pessoas fizeram a denúncia de que estava um menor cuidando de outros menores. Só que naquela semana eu completei 18. Eu fui chamado no juizado e tudo, e o juiz só não me mandou para o juizado de menores realmente ali porque eu tinha completado os 18 anos. Só que estava ficando muito difícil, tá? Uhum. Eu tive que vender todos os móveis que eu tinha. Uhum. Eu fiquei com o meu colchão, o meu violão e uma coberta, que foi o que me sobrou. Eu fui até o hotel da cidade, que era o eu não recordo agora o nome, e perguntei se tinha alguém que viria para Florianópolis no outro dia, porque eu precisava de uma carona. O dono do hotel me conhecia, ele falou: Paulo, tem uma pessoa que vai para Florianópolis amanhã. Uhum. O hóspede desceu, eu conversei com ele e falou: Você tem muita bagagem? Eu falei: Não, tem uma coberta, meu colchão e um violão. Para onde que você quer ir? Eu falei: Me levar para Florianópolis, que minha mãe estava aqui, né? Uhum. Eu lembro que ele me deixou no bairro de Barreiros e ali eu liguei para minha mãe do Orelhão, que na época era o Orelhão ainda, né, dizendo que eu tinha chegado lá, Aham. né? Mas antes de tudo isso, só para mim voltar aqui um pouquinho para tu entender um pouco mais. Eu cheguei a ir num açougue pegar restos de ossos para misturar com água para poder fazer um caldo ali para tomar. A gente comprou várias vezes numa venda que tinha lá em Concórdia, um barzinho antigo, e minha mãe comprava e a gente fazia fiado, né? E pagava Sim. depois. Só que ela teve que vir para cá e uma conta ficou. Aham. E eu ganhei um tênis dela para poder ficar usando lá. Era o M2000 na época, não sei se tu lembra desse tênis. Era um Uhum. tênis muito bom. Eu fui nesse mercadinho perguntando para ele se eu poderia comprar as coisas ali para subsistência. Ele disse que não, porque a gente tinha ficado devendo. E eu tive que deixar o meu tênis. Uhum. Eu atravessei a cidade de Concórdia no inverno de meia. Então são coisas assim que marcaram muito. Chegando aqui, a gente começou a se reestruturar e chegou a época de eu servir. Uhum. Muitas pessoas levam os pais, por eu ser filho único, para tirar do exército, né? Para você não Uhum. ficar lá. Mas eu queria por quê? No exército eu teria 3 refeições, Uhum. uma cama e uma vida digna. E eu entrei no exército. Acabei enganjando, fiquei lá por 6 anos e quase segui a carreira militar. E Uhum. nesses 6 anos eu fui juntando o dinheiro e hoje o patrimônio que eu tenho, a casa que eu tenho, o terreno que eu tenho foi graças a isso. Uhum. Então, assim, contando para as pessoas hoje, muitas não conseguem dimensionar, porque hoje eu moro na praia e todo mundo só vê isso. Tu mora na praia e tu mora bem, Uhum. mas ninguém passou lá atrás para ver tudo que foi construído. O E, percurso, né? e o exército ele foi a maior escola de todas para mim. Uhum. Porque eu acho que não adianta você ter uma, duas, três graduações, assim, não estou menosprezando isso, mas a Sim. escola da vida ela é muito mais forte. Uhum. Eu digo sempre pro meu filho, eu não te desejo o que eu passei, mas eu adorei ter passado o que eu passei, porque isso me fortaleceu. Uhum. Hoje, se você disser para mim assim, Paulo, você vai ficar desempregado e você vai comer pão e tomar café preto até o final do ano. Ok.
mas os nossos filhos não estão preparados para isso, porque eles não foram moldados como a gente foi. Sim. Eu cantava o hino nacional para entrar na escola, eu Uhum. formava, eu tinha educação moral e cívica, eu tinha OSPB, Organização Social e Política, nós tínhamos essas matérias que foram tiradas da gente. Uhum. Para quê? Para que a gente não tivesse a consciência política, para que a gente não tivesse o civismo, para que a gente fosse mais facilmente dominado pelo sistema que está aí hoje. Sim. Então, pode falar. Eu acho que isso tudo aconteceu para que a gente perdesse o interesse mesmo. O interesse de saber, porque quando. E é o fato que a gente está vivendo agora, a gente só está vivendo isso tudo na política por desinteresse. Que só começou a acordar agora mesmo, na última eleição, vamos dizer assim, no máximo 6 anos atrás. Foi quando começou a mudar um pouquinho essa percepção de que a gente precisava ter os olhos mais abertos. Porque a gente vivia alienado pela TV, a gente só acreditava naquilo que a TV passava e era completamente manipulado. Sim, Hoje a gente sabe disso, mas até então a gente não tinha esse conhecimento, né? A era tecnológica ela veio para poder mudar, eu acredito, essa história das pessoas poderem enxergar que é possível ser diferente, é possível fazer diferente. Mas eu concordo que nenhum dos nossos jovens sabe o que é realmente passar por uma situação não. de falta, né? É claro que ainda existe muitas famílias que vivem na miséria, a gente não pode fechar os olhos para Sim, isso, né? muitos. Inclusive as políticas públicas têm que estar com os olhos nisso. É inadmissível nós termos um país tão rico com pessoas ainda passando fome, com tanta comida sendo desperdiçada. Insegurança alimentar, né? Porque assim, ó, eu não vou falar pra você que o problema do Brasil é só a miséria, não. É o desperdício também. Se essa comida fosse bem aproveitada, se fosse pensada em políticas públicas pra isso, pra poder agilizar os processos, não se perder tanta comida nesse, não teria ninguém passando fome. Mas não é a realidade ainda que a gente vive, é um sonho que a gente Sim, sonha, né, de realmente viver essa fase onde a gente não vai mais precisar encontrar pessoas paradas no semáforo falando que a família tá com com certeza. fome, É, que não tem né? o que fazer, né? É, a gente é responsável por um sexto, né? Os nossos grãos Uhum, são responsáveis por alimentar um sexto da população mundial. é. Só isso. Tem como, Paulo, o Brasil ser um país tão rico, né, e a gente ainda ter que Em tudo, conviver com a né? miséria? Em reservas hídricas, em minerais, em florestas, em energia eólica, em várias coisas. Nós, Uhum, nós hoje seríamos, com certeza, se tivéssemos uma gestão eficiente mesmo, uhum, o país de primeiro mundo e o top, sendo uma referência para o mundo em tudo, né? uhum, Em educação, em prosperidade, em trabalho, mas a gente está atrasado. E por quê? Por causa dessa implantação de uma política que não se vem para nada. Vamos lá, uhum, vamos puxar para o governo federal rapidamente. Estamos completando 1 ano e meio de governo. Pacote de ajuste fiscal, pacote de incentivo aos micro, pequenos, uhum. médios empresários, nenhum. É só uma Sim, defasagem. sim. Já foram gastos mais de R$ 1 trilhão. Isso é quase um terço do nosso PIB. Uhum. E quais são os resultados até agora? Aonde que tá indo essa grana, né? São perguntas que a gente faz, não é só pra criticar, não. Nós não estamos aqui só pra poder criticar uma crítica vazia, Sim, né, do governo e virar só pessoas que querem lacrar em cima de um partido ou outro. Não tem nada a ver com lacração isso aqui. Tem simplesmente entender que um bom gestor, ele utiliza os seus recursos de forma inteligente, que esses recursos realmente tragam resultados. Quando você vê um monte de dinheiro indo e não tem resultado nenhum, significa que existe uma má gestão ali. Se fosse no setor público, estava explícito. Se fosse um diretor responsável sim. por isso, ele seria demitido. Por que é o nosso presidente da República e a gente não demite ele? Né? As pessoas precisam começar a entender. Estar num cargo público, ele é funcionário do povo, né? Com Você certeza. agora, como candidato a vereador da Palhoça, você tem que estar ciente de que você vai ser funcionário dos cidadãos da Palhoça, né? E cobrado por E eles com cobrado por todo o direito, eles, né? Porque estou colocando exatamente. o nome à disposição. E se eu estou Uhum. colocando o nome à disposição para representá-los, eu tenho que receber as cobranças. É isso aí. Aquela frase já foi dita, acho que alguns anos atrás ainda. Quem não quer receber críticas, até foi pelo ministro Alexandre de Moraes, se não me engano. Uhum. Quem não quer receber críticas não entra na política. Uhum. Né? Isso é Com bem claro e bem certeza. notório, porque assim, o gestor público, ele tá propenso a isso, né? Mas assim também como ele está propenso a receber um elogio quando ele faz alguma coisa Sim. boa. Então a gente, E ser valorizado pelo próprio sim, com povo. certeza, porque nós também não podemos nivelar por baixo, e eu acho que isso é feito muitas e muitas vezes, né?
Porque a gente escuta muito aquilo, a classe política não presta. Não é assim. Não. Não é assim. Nós temos vários e vários exemplos, vários governadores, vários prefeitos, vários vereadores que atuam muito mais Sim. do que a própria presidência, mas porque eles não aparecem tanto. Sim. Porque o escândalo aparece mais. Então eu acho que está na hora de a gente começar a ter esse olhar que você falou, um olhar mais apurado, e ver realmente assim, ó, aquelas coisas boas. Uhum. Porque a gente também tem uma coisa crítica muito nossa que é só bater. Né? Uhum. Mas a gente é como aquela piadinha, né? A fila para reclamações, a E a fila para fila pra tentar achar rir. soluções e a fila para solução. Essa vai estar Uhum. sempre muito mais cheia. Sim. Eu conversei várias vezes com o nosso prefeito, o prefeito Eduardo Fresse, e eu fui conhecendo o homem fantástico que ele é. Um pouco da história dele e tudo. No começo eu não tinha essa concepção. E ele mesmo me disse assim: Paulo, se eu pegar o meu celular aqui agora e sair filmando, eu vou achar problemas em Palhoça. Não tenha Sim. dúvida disso. Palhoça tem uma extensão territorial muito grande. Eu Uhum. sou morador do Sul. Eu moro no Uhum. Mar Aberto, próximo à Praia do Sonho. Lá é 28 quilômetros daqui e é Palhoça. A comunidade de Três Barras é mais pra frente e é Palhoça. Eu falo que tudo tem fim aqui nessa grande Florianópolis, menos a Palhoça. Nós temos A Palhoça É engraçado, infinita. mas é verdade. Nós temos cidade para lá da BR, nós temos cidade para cá Sim. da BR, uma extensão territorial enorme. E lá eu vejo muito esse sim, né? A gente tem muita reclamação do Sul, e eu concordo, né? Realmente é porque é muito difícil. O prefeito me disse assim, Paulo, a gestão, se ela fosse fácil de fazer, todo mundo já teria resolvido todos os problemas do Brasil. Sim. Só que você tem um limite para tudo. Existe a lei de responsabilidade fiscal. Eu, Uhum. por exemplo, que atuo na proteção animal, eu escuto muita reclamação, mas é como ele disse, eu recebo um pedaço de bolo e eu tenho que dividir uma fatia para a saúde da criança, para a saúde Sim. do idoso, para a saúde disso, disso, disso. Eu tenho que trabalhar dentro do que eu tenho. Seria muito interessante se nós tivéssemos um aporte maior de recursos Uhum. para poder atender todas as demandas e todas as pessoas. Ótimo, mas a gente não tem. Então a gente tem que tentar dar prioridade para as coisas essenciais e depois tentar Sim. fazer o que é mais difícil, né? Paulo, você tendo essa consciência, né, de que o orçamento municipal, ele é limitado mesmo. E ele não é definido, exemplo, o orçamento municipal de Palhoça do ano de 2025, ele está sendo tratado agora, ou seja, ainda vai entrar um prefeito que vai ter que trabalhar com o orçamento que foi definido pela antiga gestão. É claro, né? Se o prefeito for reeleito, ele mesmo é que vai ter desenhado essa Sim. proposta. Se não for ele, o outro vai ter que se virar nos 30. Qual seria a solução mais, na tua visão, né, como candidato a vereador, que deveria ser pensada pelos vereadores e pelo gestor de otimizar esses recursos, é claro, e de resolver essa questão da escassez no recurso, porque a gente sabe que o recurso da prefeitura é limitado, né? Então, o que que você vê que pode ser feito e que já deveria estar sendo feito e que está passando batido, que possa resolver essa questão de recursos limitados e toda essa amplitude da palhoça? Aham. É que eu acho assim, quer ver, quando você tem um projeto, qualquer tipo de projeto, se você não consegue fiscalizar todo ele, existem os gargalos, né? Uhum, Se eu for te dizer assim, realmente tudo que tem aqui agora, vai me faltar informação para isso. Mas eu tenho certeza que toda a secretaria, que todo o órgão ali, ele tem um certo desperdício. uhum, Não digo em pessoal, em salário, em benefício, não. uhum. Isso é o mínimo que o servidor tem que ter para desempenhar sua função da melhor maneira Sim. possível. Mas eu acho que falta um pouco de, tipo uma mesa de negociação, onde Uhum, sentar as pessoas todo final de mês ou a cada bimestre e fazer uma avaliação. Onde nós podemos apertar um pouquinho aqui para poder se adequar e fazer uhum. aquilo que a gente acabou de falar. Realmente dar atenção para o que é necessário e na hora ali, urgente, né? E Sim. depois a gente vai trabalhando. Só que teria que ter esse estudo de todo o orçamento realmente, de todas as secretarias, apresentarem uma planilha. Nós temos tanto de gasto, nós temos isso, isso Uhum, excedeu, isso aqui sobrou, e baseado nisso fazer. Eu acho que não é tão difícil, sabe? uhum. Eu tenho certeza que o prefeito Eduardo, eu vou te fazer uma comparação aqui, guardadas as devidas proporções, ele é comparado ao Tarcísio. Ele não é um cara tão político, mas ele é um baita gestor. Uhum. Ele é um cara que administra, ele pensa para frente, né? É só a gente ver as coisas pequenas que foram feitas aqui, por exemplo, o desassoreamento dos rios, tá? Em algum lugar ele teve que dar uma enxugada para poder fazer esse trabalho, porque foi investido Uhum. alguma coisa ali, né? O investimento agora para o hospital vai ser um aporte de Palhoça de cerca de 20 milhões.
tem que vir de algum lugar. Então, esse enxugamento foi feito, porque não estava sobrando esse dinheiro. Sim. Então, é isso que eu falo, às vezes, para fazer esses recursos. E ele tem essa consciência de que ele precisa melhorar alguns lugares, até para poder fazer com que os impostos realmente cheguem como tem que chegar na ponta e a pessoa veja o efeito. Porque é muito simples, né? Se arrecada, aqui se pega a gestão, se redistribui em forma de obras. Sim. Agora, se tem esses gargalos que fogem em cada secretaria ou em cada diretoria, lugares Uhum. pequenos, vamos lá, por exemplo, como tu falou em comida. Se uma creche desperdiça comida, se 200 creches desperdiçam, já é um gargalo. Com certeza. Compraríamos 100 quilos de arroz, estamos comprando 200, mas 100 está indo fora. É um Uhum. desperdício que não precisaria acontecer, Claro. mas quem está na gestão daquela entidade ali no momento não está sabendo É, coordenar sem falar isso. na gestão do contrato, né? Que um pacote de arroz para mim custa R$ 25, para a prefeitura custa 40. Entendeu? Então, Porque a gente sabe que não existe, né? Vários contratos superfaturados e é assim que existe o desvio de dinheiro público. Às vezes as pessoas elas ficam assim, mas como que se desvia dinheiro público? É muito simples. Uma empresa que está dentro do processo ali de corrupção, ela fala assim: não, eu te vendo. Mas você vai pagar para mim R$ 40 do que acima do que vale. Desses 40 eu te devolvo 20. Aí você faz o que você quiser para manter o sistema funcionando. Eu acho que o papel do vereador é demais fiscalizar esses tipos de contrato, analisar um por um, ver se o município não está gastando exageradamente. É que nem você falou, todas as secretarias vão ter os seus gargalos. sim, E se com houver certeza. revisão, Uhum. estanca um vazamento gigantesco de recurso público que realmente está indo para mãos que não deveriam estar. Eu vi que a tua pauta é defesa animal. Fala um pouquinho mais sobre isso. O que Posso, você já faz sobre? posso só dar uma pincelada na parte Claro, política para não, né, com para não deixar ali. certeza. Eu comecei, na verdade, atuando na parte estudantil, né? Eu tive no Fora Collor. Não sei se você já Uhum. tinha nascido ou não. Deve ser bem mais nova do que eu. Então, ele começou dentro da parte estudantil, queria estudar, mas como eu falei, tinham tirado aquelas duas matérias que a gente achava muito, eu achava muito importante, mas eu sempre tive envolvido ali dentro dos movimentos, né? Uhum. E em 2018, na verdade, 2017, o meu filho me apresentou aquele cara meio doido lá chamado Bolsonaro e tal. E eu não tinha uma ligação muito forte com ele assim, mas por eu ter sido militar e por eu ver que ele pregava, mesmo que daquele jeito contumaz que ele tem ali, né? Então eu comecei a fazer uma identificação muito forte com ele. Fiz um texto grande no Facebook dizendo que a partir daquele dia o meu apoio seria incondicional para aquele cara. Eu recebi tanta paulada, mas Aham. tanta paulada que tu não imagina. Mas foi uma seleção, porque eu aprendi que quando tu perde alguém no Facebook, no Instagram, um amigo teu, tu não perde. Tu tá Aham. se livrando de uma pessoa que tá deixando você andar para trás. Uhum. E foi a melhor coisa da minha vida, essa virada de chave, de poder fazer isso, de poder realmente assim, porra, tem um cara que defende Se aquilo que a gente pensa. posicionar. Isso, né? Eu sou católico, né? A minha esposa tá aqui junto comigo, tem um filho, ela é catequista, eu coordeno a igreja São Francisco de Assis na Ponta dos Papagaios, a gente desenvolve um bom trabalho. E eu sempre tive isso muito na retidão das coisas, né? Que a gente tem que seguir o caminho certo. E esse Uhum. cara trouxe isso pra gente e mais, ele trouxe o patriotismo de volta. Eu Uhum. fui militar, eu adoro cantar o hino. E aqui tu vê as pessoas mascando chiclete, com o dedo na boca, é uma falta de respeito isso. Uhum. Criticam tanto o americano, mas o americano é o cara mais patriota que tem. Porque Sim. ele põe a mão no peito, ele canta o hino, não importa a hora que seja. E esse cara resgatou isso pra gente. E eu fui indo, fui trabalhar em 2020, eu concorri a vereador já pelo PL, né? Uhum. Em 2022 foi mais uma virada de chave. Eu participei de toda a eleição para estadual. Hoje eu ajudei a eleger o meu deputado, que eu trabalhei como assessor, deputado delegado Egídio. Quero mandar até um Uhum. abraço para ele, para toda a equipe dele, que foi uma equipe que me acolheu muito bem. Deputado estadual, federal? Estadual, Estadual. delegado Egídio, vai concorrer agora à Prefeitura de Blumenau, com Uhum. certeza vai ganhar, está muito bem cotado lá. Foi uma equipe muito boa, eu aprendi muito, foi um ano e meio de aprendizado, eu, sabe, me deu esse up que eu precisava. Uhum. Ele até me perguntou, Paulo, o que que você quer para trabalhar comigo? Quer que eu te dê recurso financeiro, alguma coisa? Não, deputado. Eu tirei férias para trabalhar na campanha dele. Eu trabalhava no Correio, fui funcionário há 13 anos. Ele disse, eu quero que o senhor me dê a oportunidade de estar dentro da Assembleia trabalhando com o senhor para que eu possa aprender um pouco mais do jogo, para que Uhum. eu, daqui 2 anos, consiga colocar em prática aquilo que eu penso, que eu preciso, que eu quero e que eu posso colocar dentro dos meus Sim. projetos. E foi um baita aprendizado. O nosso projeto Cadeia para Maus Tratos, ele foi idealizado pelo delegado Bruno Lima, que é um delegado de Polícia Civil, em 2019.
E ele estava buscando justamente pessoas no mesmo sentido, porque todas as denúncias de maus tratos, elas caem na Polícia Civil. E ele foi formar um exército, que é o Cadeia para Maus Tratos. Eu sou o representante aqui em Palhoça, o embaixador aqui Uhum. do projeto. E aqui em Santa Catarina, o delegado Egídio é o nosso representante, o nosso embaixador. E ele formou esse grupo de pessoas, né? Para quê? Em 2019 foi aprovado o PL 1095 e foi sancionado em 2020 pelo presidente Bolsonaro. O PL 1095 ele mudou toda a legislação em favor da proteção animal. Antes nós tínhamos uma reclusão que poderia ir de 3 meses a 1 ano e só. O Uhum. PL 1095 ele fez com que você fique realmente preso de 2 a 5 anos. É um crime inafiançável, o Uhum. maus tratos e o abandono dos animais. E ele ganhou o nome Lei Sanção. Sabe por que ganhou esse nome? Não. O Sansão era um pitbull de Uhum. 2 anos de idade que teve as duas pernas traseiras decepadas com o facão pelo seu antigo tutor. Não sei por que cargas d'água ele fez isso, só que o cachorro sobreviveu. Uhum. E o deputado Fred Costa, deputado federal de Minas Gerais, ficou sabendo de tudo isso e começaram um movimento muito grande porque a proteção animal ela ganhou uma dimensão a nível mundial. Hoje ela não Uhum. é uma coisa pequena. Nós Sim. temos aqui no Brasil, dados da ONU, 31 milhões de animais abandonados, sendo 20 milhões de cachorros e 11 milhões de gatos. Temos 200 milhões no mundo todo. E aqui no Brasil nós temos mais ou menos 167 milhões de pets convivendo com as pessoas. Uhum. Então o deputado viu que isso precisava ter um fim. Uhum. E ele fez esse projeto e foi aprovado, foi sancionado pelo presidente Bolsonaro. Ele até levou um cachorro lá no dia, ele botou a patinha. Uhum. Muita gente me pergunta, Paulo, por que apoiar só os cachorros e não dar bola para as pessoas? Desse jeito eles colocam. Aham. Mas eu sempre coloco assim, não, gente. Essa é uma pauta principal minha. Assim como eu digo que se eu for eleito vereador, eu não vou trabalhar só com os animais. Uhum. Assim como tem vereadores que vão defender o autismo, o Uhum. idoso, o Parkinson, a criança. Essa é uma bandeira minha. E por que que eu luto por eles? Porque eles não têm voz. Eles Aham. precisam de uma representação. Ah, mas nós temos milhares de cachorros abandonados e não se faz nada. Justamente é o tripé básico que eu trabalho. Eu faço palestra nas escolas para as crianças e é muito engraçado, porque tu chega lá e pergunta para elas quem tem animal. Ah, eu tenho cachorrinho. Oh, meu pai chuta meu cachorro. Então tu consegue descobrir coisas Uhum. ali. Quando ela vai com a cartilha para casa, é uma cartilha simples, mas dentro tem ali os canais de denúncia e tudo. E o Sim. pai lê, ele diz, opa, o negócio é sério. E a criança consegue levar aquilo para ele. E quem Uhum. sabe, o trabalho que eu estou fazendo hoje não vai dar resultado agora. É Ele vai verdade. dar resultado daqui 4, 5, 6 anos. Mas alguém tem que começar. O que que é o tripé básico, então? A conscientização e a educação. Para dizer que o cachorro não é objeto e que ele não é uma coisa. Ele é uma vida, é um ser senciente, ou seja, ele vai pelos instintos. E tu pode ver, tu brinca com o teu cachorro ou com o teu gato, dali a pouco ele tá te lambendo. Uhum. Essa parte é uma. A parte outra é a castração. Quando você pega um animal, a primeira coisa você tem que fazer isso. Porque se você não tem condições de cuidar dele, quanto mais de uma ninhada. E essa ninhada geralmente vai parar na rua. Sim. E ali acontece os maus tratos, o abandono. E isso nunca tem fim. E a terceira parte é a adoção. Porque a conta nunca bate. Você abandona 10 e adota É um. adota um. Abandona Sim. 10 e adota um. Até porque as ninhadas são grandes, As né? Os ninhadas são animais, justamente. diferentemente dos bebês que vêm de dois, três, quatro, quase nunca, os cachorrinhos e os gatos são sempre de ninhada, né? São Sim, com muitos. certeza. Então é isso, a gente tem que trabalhar nesse conjunto. E o que eu noto é que falta muita feira de adoção. Essa é uma Uhum. das coisas que eu quero trabalhar muito também, né? Uhum. Além disso, eu tenho 3 projetos muito bons que eu quero colocar em prática também. Não sei se posso Pode, falar. por favor. Fica à Muita vontade. gente me cobra por que que a gente não tem um hospital veterinário, né? Mas você vê a Uhum. dificuldade que é para ter um hospital para humano que estamos tendo agora. Uhum. Mas eu tenho uma proposta de, por exemplo, fazer uma UPA PET, uma estrutura menor, mas que vai atender basicamente as demandas, porque hoje o que que é? É um cachorro atropelado, é um Uhum. cachorro que está com algum problema e que pode ter essa solução com a UPA PET. Eu já estudei em Uhum. alguns lugares, ela já tem, ela é viável, é uma estrutura menor, onde teríamos aí um médico veterinário e 2 atendentes, que Uhum. supriria essa demanda básica ali deles, né? Outro projeto é o banco de ração, com parceria público-privada, para poder ajudar os protetores. Porque os protetores hoje eles fazem basicamente o papel do poder público, que deveria, pela Constituição Federal, resolver todos esses problemas, mas às vezes não consegue, por Sim. falta de recursos ou por falta de Uhum. estrutura, né? Então os protetores eles acabam fazendo isso. Aí tem muito protetor que às vezes, coitado, ele perde a vida dele, ele fica Uhum. endividado, ele fica sem vida social, com um monte de animal para cuidar e não tem esse aporte financeiro do município por esses vários motivos.
Então, a gente criar esse banco de ração para dar esse apoio para eles. A nível federal, a gente está estudando para que sejam baixados os subsídios da Uhum. vacina, da própria Sim. ração, para que possa dar uma condição maior. Uhum. E o meu terceiro ponto, que eu acho muito importante, eu falei aqui da parte de adoção. O município tem hoje, nós temos aqui em Palhoça, se eu não me engano, são 68 cães sob guarda do município. Tem cachorros lá que já estão há quase 3 anos. E Aham. cada ano que passa, a dificuldade em fazer com que ele seja adotado fica maior. Sim. Então é por isso que tem que ser trabalhado muito mais a feira de adoção, mais divulgação e tudo. Eu pensei em a gente criar, no próprio evento de adoção, um certificado de adotante. Como é que ele ia funcionar? Teríamos o convênio de 2 ou 3 clínicas na Palhoça, né, na cidade. Quando você fosse pegar um animal daqueles para adotar, ele estaria castrado e vacinado, menos um custo para você. Você receberia um certificado de adotante, e quando você, adotante, fosse levar nessa clínica, você receberia 50% de descontos. Só a pessoa que Uhum. adotou do município. Sim. Então é uma ajuda mútua. Uhum. O município tem animais ali que ele precisa doar para que outros possam ser resgatados e entrar, porque senão nunca consegue, né? A gente Sim. recebe muito pedido de resgate, mas não tem onde colocar. Uhum. Agora, se você doa 2, entra 2. Então, esse fluxo não pode parar. E a pessoa teria essa contrapartida. Ah, eu vou levar meu animalzinho lá, em vez de pagar 500, você paga 250 porque você ajudou o município e Sim. o município, em contrapartida, está te dando essa ajuda. Uhum. Então, basicamente, na proteção animal, seria isso, que eu acho que a gente já daria uma grande mudança no que temos hoje, né? O prefeito, ele tem uma boa intenção, já conversamos várias vezes com isso, mas é como eu te falei, o bolo está aqui. E a Uhum. fatia tem que ser daquele tamanho. Sim. Mas várias coisas podem ser implementadas e pode-se buscar a parceria público-privada. Sim, por Uhum. exemplo, o banco de ração. Você pega 50 agropecuárias que doem 40 quilos cada uma. No próxima compra dela, você combina para ter isenção fiscal daquela compra e o Sim. nome dela vai estar lá no projeto. Então, é uma ajuda para todo mundo. Os protetores ganham, a cidade ganha e a gente consegue fazer com que todo mundo tenha uma melhoria para a proteção animal, Uhum. porque ela é uma causa muito grande. Quando eu estava de fora, eu achava que era isso. Quando eu entrei, eu vi que é gigante. O Sim. problema ele nunca para. E a gente parece que não consegue uma solução. Então eu falei, cara, eu vou trabalhar nesse sentido. E o meu deputado foi muito consciente nisso. Ele falou, Paulinho, segue o teu caminho. Se é assim que você quer trabalhar e você acha que dá certo, Uhum. confia no teu trabalho e vai em frente. E é o que eu estou fazendo. Não tem como a gente esperar do município sem um representante lá, porque se já tem representante das pessoas e as pessoas estão vivendo como animais, imagina os animais que não tem representante Com nenhum. certeza. E pode parecer pesado eu falar isso que eu tô dizendo, mas é a mais pura realidade. Se você pegar a realidade do morador de rua, ele tá vivendo como? Como um animal. E olha que tem gente lá para representando ele, que a causa deles é tratar moradores de ruas, dependentes químicos e tudo mais. Imagina os animais que não têm defensor nenhum, que passa batido pela sociedade, É. né? E eu acredito muito no trabalhar parcerias públicos-privadas. Eu acho que não falta recurso, falta gestores para esses recursos E e vontade. vontade total. Por que que eu digo isso? Porque assim, ó, um cara bem-sucedido que já alcançou o sucesso financeiro dele, ele não se importa de fazer doações. Mas ele se importa do dinheiro dele tá indo pra lata do lixo. Então ele só vai fazer doações para pessoas muito sérias que realmente estejam dispostas a gerir bem aquele recurso para que seja colocado no lugar certo, né? Sim. Então a gente vê pelas ONGs, pelas instituições sem fins lucrativos e tudo mais. Eles têm os apoiadores, têm as pessoas que investem. E teria muito mais se tivesse mais gente querendo Sim, fazer. sim. Né? Então, o que, que você pode dizer sobre assim, liderança comunitária para poder ajudar nessa luta, né? Eu acredito demais nas lideranças dentro dos bairros, disseminar essa informação. Porque Sim. assim, tem muita gente querendo ter um animal de estimação. Sim, muitos. Você não Muitas, imagina como. muitos Mas querendo ele ter. precisa ter essa condição, né? Porque Sim. se você não castra e não vacina ele e cai isso pra você, você gasta brincando R$ 700. E a pessoa às Uhum. vezes não tem. Sim. Aí ela leva o animal pra casa e ela diz assim: não, depois eu castro. Só que esse depois ela pode fugir e pode procriar. E se você não cuida de um, você não vai cuidar de 8. Aham. Entendeu? Às vezes não é nem por maldade, mas ela não vai conseguir. Uhum. Mas a parte da castração, se tu me permite entrar agora, Aham. não sei se tu já viu isso aqui em Já no algum lugar. comércio, em alguns lugares. Então, eu vou te falar aqui de um projeto que, para mim, é um dos melhores e maiores projetos que nós temos Uhum. hoje. Eu sou voluntário da Ecopet, né? A gente Uhum. junta essas tampinhas aqui, tem vários pontos de coleta ao longo da cidade. Eu implantei lá no sul de Palhoça alguns e a gente fica responsável em coletar. Isso aqui serve para destinar para castração de animais de família de baixa renda. Uhum. Então, a gente coleta elas,
toda terça ou quarta-feira a gente leva lá no depósito, Uhum. eles separam por cores, e depois quando se junta entre 8, 8,5, 9 toneladas, elas são vendidas para reciclagem novamente, é Uhum. contratada uma carreta que faz castrações e a gente faz os mutirões. A Ecopet lança o edital, cadastra as pessoas, tudo certinho, e você castra entre 150 e 200 animais sem gastar um centavo de dinheiro Uhum. público ou de dinheiro privado. Uhum. O Lisandro, que é o presidente da Ecopet, tem um cara muito visionário, ele começou esse projeto aí há mais de 7 anos, né? E tem muitos adeptos disso aqui, eu sou um apaixonado por isso. Aham. E olha o número que eu vou te falar agora. A Ecopet já castrou mais de 13 mil animais de graça. Então, numa das conversas que eu tive com o prefeito, eu quis colocar para ele que eu não quero que acabe com a licitação, com o que tem lá hoje, não. O Uhum. trabalho de palhoça, ele é bem realizado, dentro dos limites ele é bem realizado, Uhum. e as pessoas têm que entender isso. Mas isso aqui, ele pode ajudar muito o estado todo. Porque se Sim. mais pontos tiverem para coletar isso aqui, a gente consegue fazer, em vez de fazer um a cada mês, um mutirão, a gente consegue fazer um a cada 15 dias. E Uhum. essas pessoas que não têm condições podem levar o seu animalzinho. Ganham uma castração, ganham o colarzinho ou a roupinha, no caso do gato, e a medicação. Uhum. Sabe? E é uma coisa voluntária, onde o benefício é para a sociedade toda. Porque daí entra aquela questão toda de saúde pública também, das zoonoses, o animal que Sim. não vai estar ali, que não vai estar procriando. E como o nosso governador também quer enxugar a máquina e quer ter menos despesas, eu acho que é um projeto fantástico. Quem sabe um dia a gente consiga implantar, porque estamos tirando o plástico do meio ambiente, que é outra coisa muito boa, Claro. revertendo para uma causa que é mais nobre ainda e sem fazer muito esforço. É só juntar e levar lá. Aham. Revertido para os animais, ajudando as famílias e deixando a nossa cidade cada vez melhor. Eu conheço a Ecopet porque eu trabalhei meus últimos 3 anos e meio numa instituição financeira Sim, e a gente fazia a coleta das tampinhas lá no nosso ponto de atendimento para poder contribuir. Então, foi um projeto realmente incrível que eles fazem, né, através da reciclagem, que é uma coisa muito simples. muito simples. Qualquer cidadão pode recolher as tampinhas que usa, né? Perfeito. Então, e são qualquer tampinhas, né? Às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas na minha casa nem usa refrigerante, mas você toma leite. Então tem Todas. tampa. Pote de Então, margarina, tudo pote de tem sorvete, tampa. todas Tudo tem elas. tampa. E por que que eles usam o material das tampas, né? Porque é um material de maior qualidade Perfeito. e tem um preço mais agregado na hora da venda. Isso. Então, até isso eu fui Ó, já tá por atrás. dentro, já sabe Eu tudo. fui atrás para poder entender por que as tampinhas, né? Então, é porque tem um valor agregado, então na hora da venda consegue um recurso maior para Sim. poder reinvestir na causa da Ecopet. Então, se você já viu algum lugar desse, junta suas tampinhas, não te custa nada, Isso. Vai não estar te ajudando custa muito nada e já o vai estar meio ambiente contribuindo. e os animais que tanto Isso precisam aí. aí. E quem sabe um dia a gente consiga, né? Fazer Eu vejo que esse movimento. dá para fazer uma parceria grande aí com quem trabalha com as cooperativas, né, de reciclagem. Para vocês verem, gente, que os problemas do município, eles nunca vão andar sozinhos, eles estão conectados, né? Vou dar um exemplo. Um bairro onde tem uma quadra preparada pela prefeitura para as crianças poderem brincar. E ali tem areia. Eu vou dar um exemplo do meu bairro, que aconteceu com meu filho. Beleza, tem um monte de cachorro abandonado ali. Esses animais, eles depositam todas as suas fezes ali. As crianças vão brincar ali, elas pegam um monte Zoonose. de zoonose. Aí tem que ir pro posto de saúde. Aí gasta da saúde pública para poder tratar, né, ali o bichinho geográfico que se passeou É pelo um pé gargalo. inteiro. É um Então, assim, gargalo. ó, observa como que cuidar, às vezes, de uma situação, você economiza lá no outro lado. As pessoas, às vezes, não conectam os problemas, mas os problemas estão conectados. E eu falo isso porque lá no meu bairro foi uma epidemia de crianças. Todas elas estavam indo no posto de saúde, porque todo mundo tava com bicho geográfico. Por quê? Porque tinha um monte de animal abandonado ali por perto, eles estavam brincando ali na pracinha junto com as crianças, então é um ciclo, né, Sim. Paulo? É um ciclo que precisa ser cuidado. Com certeza, e com atitudes básicas, como você falou, né? Aham. Esse é um gargalo, acabamos de achar um, né? Sim. Aquele dinheiro que é para ser destinado para alguma coisa, tem que ser destinado para outra para suprir uma coisa que, se você tivesse um pequeno cuidado, não Uhum. precisaria ter esse problema todo. Exatamente. Então, assim, muito feliz, né, de conhecer um pouquinho aí do que você defende, aquilo que você acredita. Eu acredito que todos merecem ser representados. É por isso que temos agora 21 cadeiras em Isso, Palhoça. isso. Então, assim, ó.
escolha muito bem os 21 representantes do município. Eu falo aqui sempre, em todo o podcast. É inadmissível você votar em alguém que você não tem o número do celular salvo no teu celular para ser realmente a tua voz. Com Aquele cara certeza. que quando você ligar, ele vai te atender, ele vai falar por você, né? Ele não vai virar as costas para a causa que ele defende na Com eleição, porque a certeza. gente vê muito isso também, né? É, Candidato que defende uma pauta para ganhar a eleição. Ganhou a depois, isso. eleição, faz de conta que não é comigo e passa batido. E tem Você não ouve muitos. mais falar sobre eles até a próxima eleição. Eu E, posso fazer só um. claro, Eu vou falar um pouquinho sobre a DPA aqui. Eu aham. anotei os dados. A DPA, para você entender o que que Pode é. tirar, por favor. É a delegação desculpa, a Delegacia de Proteção Animal que foi criada Aham. aqui na Grande Florianópolis. Não sei se você já ouviu falar. Não, não É conheço. um grupo de policiais civis que foram designados justamente isso. Porque, como eu falei, as denúncias caíam todas na Delegacia de Polícia Civil, só que está tendo um assalto, alguma coisa, um homicídio, e tem Uhum, um cachorro sendo atropelado, abandonado ou maltratado, vai ter que atender a pessoa. claro. Então, pensando nisso, foi criada a DPA, que é a Divisão de Proteção Animal. Eu tenho aqui alguns dados, tá? Ela Uhum, atende toda a Grande Florianópolis, que são 13 municípios. No ano de 2024, foram feitas 2.422 denúncias, foram feitos flagrantes e prisões 13, então tá dando cadeia mesmo. Para o pessoal uhum. que faz, que comete maus tratos aí, a gente vai estar em cima. Aham. Termos circunstanciados foram 8, inquéritos policiais 113 e 72 operações policiais. A delegada lá é a doutora Marjorie, que conduz a DPA de uma maneira muito correta, uma pessoa muito acessível, está sempre pronta a ajudar, está sempre disponível, sempre participando de feiras de adoção, Uhum. sempre muito envolvida. E ela com os policiais dela tem assim um trato tanto com as pessoas quanto com os animais, que é fantástico. Então a gente precisava isso, nós temos hoje a segunda delegacia aqui, é um marco. Muita gente fala, ah, Paulo, mas não dá em nada. Dá sim. Só que o pessoal Uhum. tem que ter paciência porque é um serviço novo e que Sim. está se adequando. Ela mesma disse, quando deram essa missão para a gente de cuidar de toda a Grande Florianópolis, a gente entrou em pânico. Mas depois nós fomos vendo que a gente vai se adaptando e hoje a gente tem o respeito das pessoas e a gente tem essa contrapartida porque eles trabalham com a gente, porque eles Uhum. confiam na gente. Eles Sim. sabem que nós estamos ali para trabalhar pelo animal e pela Uhum. sociedade. Aham, que legal. É informação muito válida, é importante Sim, realmente falar sobre o que já está sendo feito, né? Sobre os braços que pode abraçar esse projeto lá no final. E eu queria que, caminhando para o final, você pudesse deixar um recado, né? Um recado aí para aquelas pessoas que ainda estão indecisas, para aquelas pessoas que ainda não sabem, né, em quem votar. Para todos os pais e mães de pet, né, que têm um amor incondicional pelo teu bichinho e que se dói também pelo bichinho que está abandonado. A gente sabe que é, a proteção animal, ela é um nicho que não vai atingir todo mundo mesmo, mas que se atingir aqueles que se importam, já pode fazer uma grande com diferença, né? certeza. Então, manda um recado aí para essas pessoas que estão indecisas ainda e pede seu voto, né? A gente tem que fazer isso mesmo. Isso. O que eu posso dizer para as pessoas de Palhoça, para quem tem ou para quem não tem o seu pet, para quem se preocupa com a proteção animal, é que eu me sinto preparado. Eu estou preparado, não é de agora. Eu não sou aquela pessoa que passa 3 anos viajando, no quarto ano de eleição ela cai de paraquedas sem ter alguma coisa para mostrar. Eu fui um dos idealizadores ali, como eu te falei, desse projeto das tampinhas, né? A gente realizou ano passado um bingo para proteção animal na nossa igreja, arrecadamos 10 mil reais, as pessoas foram 350 pessoas engajadas em querer ajudar. A gente levou o primeiro mutirão de castrações gratuitamente da Ecopet lá para o sul de Palhoça, que nunca teve, foi a primeira. Uhum. Castramos mais de 20 pitbulls lá, foi maravilhoso. Eu trouxe agora, através do meu deputado, delegado Egídio, uma emenda parlamentar de 100 mil reais para ser investida em castrações lá na região sul também. Então, quer dizer, eu estou preocupado, mas não só com isso. Eu Uhum. quero dar uma nova cara para a proteção animal e dizer para as pessoas que ela não é tão maçante, tão cansativa como parece. Que nós temos Uhum. que trabalhar em conjunto, que a gente tem que aparar nossas arestas, que nós temos que trabalhar unidos porque é uma causa. Uhum. Aqui eu vou dar um significado bem claro: não tem animal de esquerda e animal de direita. Lá na Uhum. frente, na eleição, cada um pega o seu caminho. Nós temos animal que precisa de ajuda. E palhocense, não tem como errar. Dia Uhum. 6 de outubro é Frécia 22 prefeito e Paulo Ribas 2242 para vereador. O candidato dos animais, o único legítimo representante do projeto Cadeia para Maus Tratos, embaixador do projeto aqui em Palhoça. Peço o seu voto, vamos até a vitória. Obrigado. É isso aí. Muito obrigada a você que
assistiu e que gostou desse conteúdo, eu quero te pedir para você poder se inscrever aqui no nosso canal, assistir todas as entrevistas que nós tivemos, né? Esse é um espaço aberto, então tem várias entrevistas aí. E que você ative as notificações para receber as próximas. E encaminha para quem você acredita que precisa conhecer esse conteúdo, que precisa conhecer o Paulo, né? O Paulo Ribas, que precisem saber que existe um representante aqui para os animais dentro da Palhoça. E é como eu disse, são 21 cadeiras, né? É para ter espaço para todas as pautas lá Todas as dentro. pautas, com certeza. Então é só a população abrir os olhos e votar com consciência. Com Isso mesmo, consciência. isso Então, mesmo. muito obrigada, Paulo. Eu que Foi um prazer agradeço. imenso te receber aqui. Te desejo todo o sucesso do mundo nesse Obrigado. pleito Muito eleitoral. obrigado. E eu tenho certeza que o amor que tá brotando aí no seu coração pela causa animal, ela não vai morrer com eleição ganha ou sem eleição ganha, ela vai persistir. E realmente sou grata por isso. Eu acredito que precisam de pessoas que têm esse olhar mais específico pelos animais, sim. E sucesso, tá? Muito obrigado mais uma vez por você estar dando essa oportunidade para que a gente possa colocar aqui as nossas propostas e o nosso dia a dia também. Obrigado. É isso aí. Boa noite a todos.